com ele, vamos deixar o host com ele, então. Mas aí ele vai ter que ir pro trabalho. Melhor ligar para ele. Não, ele mandou agora para mim. Já pode aceitar as pessoas que estão Pode aceitar, mas a gente vai ter que, você vai ter que, pode aceitando entrar, mas a gente vai ter que voltar o host pro... Ele disse que eu vou tentar ver se ela consegue botar ele de co-host. Tenta você colocar o Pedro de co-host, por favor. Vê se você consegue aí, Fernanda. Como? Colocar o Pedro de co-host. Deve ter a opção aí para você, que é host, colocar alguém de co-host. Pedro França, que eu acho que ele está com uma Braclean DF. Achei. Porque... Só tem como alterar. Só como alterar? Eu acho que foi para ele agora. Tá. Então é o seguinte, você é a mediadora, mas o Pedro fica de host, porque senão ele não consegue liberar no YouTube. Ele acabou de falar para nós. Tá? Então, assim, leva a condução e o Pedro vai ficar responsável por admitir a galera. Vamos fazer assim, então? Tá? Pede para ele. É isso aí, vivendo e aprendendo. A gente vai descobrindo as coisas. O pior é que tem o Ministério Público só observando a gente assim, angariando prova, entendeu? Depois, tá aqui. A melhor parte, sabe o que é? É que como a ação não foi minha, eu fico só para o parecer final. Eu não tenho que falar primeiro. O ônus está comigo. Nego tudo até a morte. Como não está sendo gravado, não tem prova nenhuma. A gente está descobrindo aqui, né, que para ficar no YouTube, é o host quem faz. Então, vai tocando. Não, mas tá bem, é isso aí. Estamos descobrindo. O que interessa é ir apanhando e andando. Né? Isso, vamos aprendendo. Aprendendo, é isso aí. Eu que sou um cara fã dos benefícios da tecnologia e da modernidade, mas não sou um tecnólogo, entendeu? Fico assim. Adoro os benefícios, mas o caminho... Eu sou um conduzido pelas inovações tecnológicas, eu não sou um condutor. Se não fosse a minha esposa, eu estava perdido. Perdido, né? Não, eu não sou avesso, não, mas eu confesso que eu tenho uma certa preguiça, sabe? Se alguém puder nem falo. Minhas coisas, eu agradeço. Eu também. Assim, agora também com função de aula gravada, né? Então, mais ainda, né? Eu, esse ano, não acabei, Mauro, não dando aula, pedi licença para poder tocar a tese. Eu não sei o que é dar aula sentado 1h30, cara, falando, sem um quadro, deve ser uma agonia. Eu já me habituei, né? Tem que adaptar, não adianta, porque vai ser assim, né? Vai ser assim. Esse ano já foi, né? Não tem jeito. Ano que vem, talvez escape. Ano que vem, o MEC já emitiu uma portaria, se eu não estou enganado, autorizando que as atividades sigam dessa forma. Desse jeito, dessa forma. Se não tiver vacina, né? Ainda assim, porque a vacina, não sei se vai conseguir abarcar a população inteira do país. Né? Pois é. Para um ano, nem fazendo um mutirão quase que militar, né? Uma coisa assim muito organizadinha. Eu não sei se conseguiria vacinar toda a população do país. Caramba. É muito tempo, né? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Opa! Tudo jóia? Como é que vai, comandante? Tudo bem? Tudo tranquilo. Rafael ordem. Tudo bom? Ó, o Thiago. Boa noite a todos. Fernando? Opa! Ô, Thiago, tudo bem? Bem, boa noite a todos. Thiago, a sua internet está um pouquinho lenta, tá? Não sei se é sinal aí, está um pouquinho travando. Hoje deu a primeira chuva depois de 3 meses de chuva em Campo Grande. Hoje está complicado aqui, mas foi uma baita chuvaça. Uma baita chuva. Melhorou? Mas tudo bem, a gente vai tocando, conseguindo ver. Vamos, a gente vai devagarzinho. Vou trocar o Wi-Fi do escritório aqui. Mas qualquer coisa a gente vai te falando, só para você ter um pouquinho mais, tá travando, aí você fica um pouco esperto nisso.
Bom, deixa eu apresentar vocês aqui, ó, falando em travar, travou. O Mauro e o Rafael já se conhecem, né? Então não precisa de apresentações. Esse sorriso bonito aí, ó, do óculos intelectual, barbado, agora passando a mão no cavanhaque assim, é o meu amigo Thiago Buni. Gente boa pra caramba, mais gente boa do que bonito, né? E O que pela aparência não deve ser difícil, né? É melhor assim, viu, Fernando? Eu fico satisfeito que você não elogie. O Thiago, o Rafael e o Mauro, tá? O Mauro tá como usuário 10 aí, só para te localizar, é ele. Então, são vocês que vão tocar esse bate-papo, comandados pela Fernanda Fenelon, tá aí. Eu vou entrar só em alguns momentos, fazer provocação, botar a lenha na fogueira e tal, mas vou deixar vocês bem à vontade, viu? Por favor, não se me lidem. Eu só fui responsável por fazer o convite. O resto, deixo com vocês aí. Maravilha. Beleza. Fernando, nós temos uma ordem, algo do tipo... Olha, eu propus que a gente fizesse, falei com a Fernanda, que na ordem do que está no flyer, acho que começa por ti, vai para o Mauro e termina no Rafael, se eu não estiver enganado, né? Para a gente fazer nessa ordem. Agora, assim, como educados que somos, a gente pode deixar o Ministério Público falar primeiro, né? Advogado pode usar a prerrogativa de falar por último, mas eu deixo muito de verdade a critério de vocês, entendeu? Como não tem alguém da Bracrim DF aqui, quando é da Bracrim DF a gente fala por último, né? Mas todos vocês não fazem parte da Bracrim DF, então deixo bem à vontade, mas como maldade que a gente pode fazer é deixar o MP falar primeiro, depois a gente bate, entendeu? Fernando, eu vi aqui, eu acho que o Pedro não é mais anfitrião. Ele te devolveu o host, porque parece que o YouTube continuou ao vivo, a transmissão continuou. Então a gente não está com problema, tá? A gente não precisou recomeçar a transmissão no YouTube. Tá certo. Tá? Então você continua comandando aí como host tudo aquilo que já tinha antes, ok? Tá. Eu tô vendo aqui, tá rolando mesmo. E a gente falando bobagem aqui, né? É um perigo, né? Depois a gente corta e só o decente para frente a gente libera, prometo. De imagens estarão preservadas. Ô, Thiago, o único ruim de fazer o evento aqui no escritório, né, é que eu não tô tomando vinho. Lá em casa eu tomava, né, cara? Botava a tacinha lá, aí de vez em quando só chegava pro lado e bicava. Aqui no escritório eu tô sem vinho, cara. Você falou que ia pegar a garrafa d'água, eu queria pegar a garrafa de vinho. Como é que tá Brasília, cara, com a pandemia? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem, graças a Deus. No começo foi aquele caos, né? Ruas vazias, parecendo janeiro aqui. O serviço público foi todo para casa, e Brasília basicamente é serviço público. A iniciativa privada acabou reduzindo bastante, muito forte a demanda, porque restaurante fechou, né? Shopping, essas coisas fecharam ou diminuíram a demanda absurdamente, então até a iniciativa privada não tinha tanta gente trabalhando. Mas assim, desde julho, final de junho, julho, a gente já está voltando, sabe? Você já tem trânsito no horário de pico e tal, estamos tocando. Mato Grosso do Sul está para o Brasil, né, entre os estados, assim como o Brasil está para os outros países no mundo. É um estado mega atrasado, aqui a gente é atrasado em tudo. Inclusive no vírus. A pandemia, foi um dos estados a chegar no pico foi Mato Grosso do Sul. Nosso pico de pandemia aqui foi quando todo mundo estava voltando, agosto. Foi o mês que estava voltar. Que nem o nosso, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Teve uma segunda onda, né, Rafael? Na verdade, né? Acho que teve um comecinho e depois uma segunda onda, não foi? Aqui? Não, eu acho que veio num crescente atrasado, né? E estabilizou alto, né, Mauro? Depois, agora está começando a reduzir. E o que eu tenho observado, pelo menos nas idas para o escritório, é que as pessoas chegaram num limite que...
Largaram, né? O que é muito perigoso, né? Muito perigoso. Diz que Gramado, esse final de semana, um amigo meu comentou, estava abarrotado de gente. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos Bonito, né? Não sei se já ouviram falar em Bonito. Sim, sim. O recorde nesse feriado foi o maior infraestrutura hotelar e etc. Foi o maior número de pessoas desde 2014, acho, desde 2013. Então, assim, de uma vez, assim. Bateu o recorde. É que tem outra coisa, né, Thiago? O turismo no exterior tá impossibilitado. Então, imagina no verão o gaúcho, né, que ou vai para Santa Catarina, ou vai para o nosso litoral aqui, ou vai para o Uruguai. O Uruguai está fora de cogitação. Vai sobrar o nosso litoral norte e Santa Catarina. Vai estar abarrotado, gente. É verdade, a turma realmente vai estar aí. Não aguenta, né? Pô, 3, 4 meses enfiado dentro de casa, sem poder fazer nada, a gente realmente pira a cabeça, né? É meio complicado. Eu posso dizer... E agora vão começar as aulas aqui. Vai ser um negócio difícil, sabe? Eu tenho duas gurias pequenininhas e aí uma operação de guerra, né? Eu já estava habituado nesse caos doméstico, né? Agora eu vou ter a mistura do caos doméstico com o caos escolar, porque são dias diferentes, cada uma num dia, num horário. E quem não está no colégio está na aula virtual. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Que confusão, né? Que confusão. Aqui em Brasília, a gente, graças a Deus, tem um problema um pico bem tranquilo, assim, em relação ao restante do país. Nós não tivemos aqui problema de falta de leito, nem nada. E, proporcionalmente falando, a gente acabou tendo uma porcentagem significativa, mas em quantidade numérica, né, porque Brasília é menor, acabou sendo muito pequeno. E realmente a gente tem conhecidos do lado e tal, que tiveram, mas Brasília não sofreu tanto assim com o vírus, sofreu com o isolamento, né, com o fechamento das coisas. Isso nós sofremos, mas o vírus em si nos causou aqui o mal-estar inicial de todo mundo, mas de dar problema de faltar atendimento, graças a Deus, não. O Ibanez foi um dos primeiros a fechar, né? Foi macho, viu? E ele foi bem ali naquele início, né? Ele recebeu muita crítica, o comércio empresarial aqui pegou em cima dele, mas eu acho que depois o pessoal agradeceu, viu? Ele foi bem, porque vocês já começaram, como entrada do exterior Rio, São Paulo, Brasília, né? Vocês começaram já num nível muito alto, né, gente? Além da circulação de pessoas, né, de todo o país, se concentra em São Paulo, Rio, Brasília. O nosso problema aqui era que pessoas do entorno, que seriam para vocês aí periferia, mas não necessariamente é periferia fisicamente falando aqui, as pessoas do entorno de Brasília que trabalham na capital, né, que vêm para cá trabalhar, elas terem contato e levarem para suas respectivas regiões. E foi o que aconteceu. Chegou em Ceilândia, que tem 800 mil pessoas. É maior muito povoado, né? Muito povoado. Explodiu. Aí explodiu. Tamanho de Campo Grande, pô, que é a capital aqui. O grande problema era lá. Era essa questão. Né? Pessoal, 7h10, vocês querem esperar mais um pouquinho? Querem começar? Como é que tá? Estou por vocês. Vamos dar minutinhos aí, então, 7h15, para a gente ver. Temos 10 pessoas conosco aqui. Entrando aí devagarzinho. Agora que vi que tem um link no YouTube, vou disparar nos grupos aqui. Bem lembrado. Eu acabei não colocando a questão do YouTube. Passa para mim aí, Fernando, que eu já repasso também. Eu vou botar aqui para vocês. E essa situação que tu colocas, Fernando, do entorno, isso aí revelou algo que é muito gritante na nossa realidade, mas que é pouco apresentado, que é a nossa carência de infraestrutura, né? Saneamento básico, enfim. Então a gente se preocupa com álcool gel e em alguns lugares que não tem nem água para lavar as mãos, né? Isso aí falta o básico, nessa hora o básico... E o Rio Grande do Sul tem uma quebradeira, né, Rafael? Continuou, né? Só continua. É triste de passar pelos shoppings aqui, ver, né? Que tristeza, né, mano?
O meu história na frente do Moinhos, eu fui ali esses dias, essa semana, terça-feira. Tudo fechado, né? Porque a Saraiva fechou e aí vem uma onda Sim. assim de. Eu tenho a minha biblioteca no Barra, para ter uma ideia. Não é em Sim. casa, é lá no Barra, né? E ver assim aquelas lojas. O que tinha aqui? A gente pergunta. A gente não se lembra até o que tinha aqui nesse espaço. Mas tu viu uma notícia que uma série de lojas vão abrir no Barra? Não, que bom. Essa semana, acho que assim, olha, umas 10, 15 grandes lojas que não tinham em Porto Alegre, algumas vão abrir no Barra. Assim, eles fizeram uma campanha, mas eu acho que foi uma campanha institucional do shopping, né? Sim. Para provocar a circulação de pessoas. Sim. Porque se tivesse a lógica do Iguatemi, por exemplo... Preocupante. Agora a gente precisa sair, né? A gente precisa voltar aos poucos. Nem a Europa conseguiu retomar a vida ainda. A Alemanha está com segunda onda, a Itália com segunda onda, a França também. A gente vai ter que ter um pouco de paciência aí, mas realmente não dá para ficar tocado em casa como estava antes, né? O problema hoje é a falta de previsibilidade, né? Total. A gente não sabe quando é que... Só que tem uma população de risco que a gente tem que também preservar, né? É difícil achar o ponto de equilíbrio. Infelizmente, a gente tem casos, né? Pessoas que pegam não sentem nada, pessoas que se sentem muito mal, mas voltam, pessoas que acabam não voltando. É um negócio muito doido. Eu tive aqui em Brasília o caso de um cliente nosso, o pai pegou, porque a irmã dele estava indo para a casa do pai levar mantimentos e tal, o pai pegou, a mãe dormindo com o pai dele não pegou. 80 e poucos anos de idade os dois. O homem pegou. Nossa. Impressionante. Dormindo. Significa que o casamento tá bom, né? Tá bom. Impressionante. Né? O irmão do meu sócio também, ele pegou, a mulher não pegou, dentro de casa, os dois, uma criança pequena. Aí, quando ele descobriu que estava, se isolou dentro do apartamento, entendeu? Mas, quer dizer, durante o período até descobrir, ele transmitindo não passou para ela. É um negócio muito doido. Ou foi uma simulação para ele ficar isolado em casa, né? Acho que era isolado da esposa. Pô, meu herói, né? Esse aqui é o Pará, hein? Ei, Mauro, as crianças da sala, a mulher da sala... Fica lá. Eu não quero estragar a saúde de você. Isso aqui é o Pará, hein? Gênio. Isso aqui é um alvará. Vou arrumar de novo, né? Para poder... Ai. A Raíssa está entrando aí, pedindo para entrar. Eu vou tentar ver aqui, acompanhando pelo YouTube também, porque tem no YouTube a gente consegue ver as pessoas, né? Quantidade de pessoas e tal, a gente vai monitorando. Alguns meses atrás... Aí você entrou aí. Já tem 15 pessoas. Acho que a gente pode começar, né? Acho que pode. Com respeito a quem chegou, a gente começa manso e tal, e aí vai tocando. Então, só para ficar claro para a Fernanda, começamos com o Mauro, então, Rafael e Thiago? Por mim, tanto faz, de verdade. Tá bom. Aí, Fernanda, então, o Mauro, o Thiago e o Rafael, ok? Até se o Mauro quiser para a gente inverter a ordem, Fernando, você tinha falado de eu começar, não tem problema nenhum, eu começo, não. Vamos privilegiar o Mauro. Não, até mesmo assim, para poder saber por onde que eu poderia começar, falar do histórico de criação lá na Resolução 181. Aí acho legal você começar, então. Beleza. E paramos aí, eu paro aí e depois vamos para a lei. Ok. Tá ótimo, acho que é uma boa estratégia. Bom, gente, então... Então, a ordem vai ser... eu vou me retirar da fala, vou fechar o microfone. Fernanda, de agora em diante o comando é seu, fique à vontade. Só a ordem. Ficou Mauro, Thiago e Rafael? Tranquilo. Tá bom? De agora em diante, Fernando está contigo e a gente segue falando pelo WhatsApp, ok? Tá certo. Obrigado. Sucesso para nós. Todos. Obrigada.
Boa noite para todos e para todas. Meu nome é Fernanda Fenelon, eu sou advogada criminalista, associada pela Abracrim DF. E a Abracrim, ela é uma associação que ela visa proteger o exercício da advocacia criminal com um diálogo entre as instituições, entre o Ministério Público, entre juízes e entre nós advogados. Bom, sobre os últimos webinars, tivemos sobre vários assuntos extremamente relevantes, principalmente para o exercício da advocacia criminal. Tivemos sobre as prerrogativas da advocacia e PL 3.771. Falamos sobre a oratória forense, que é um tema essencial para o exercício da advocacia. Falamos sobre investigação defensiva, sobre a descriminalização do uso medicinal da cannabis. E o último foi sobre, que é esse de hoje, será sobre acordos de não persecução penal. Os nossos convidados de hoje são pessoas que detêm de conhecimento, especialmente em relação ao acordo de não persecução penal. E são eles: o Tiago, que ele é mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas do Mato Grosso do Sul, advogado e professor. O Mauro também está aqui hoje, nosso convidado, vai falar com a gente. Ele é pós-doutor em Direito Processual, promotor de Justiça, professor adjunto da UFRGS. E, por fim, teremos também a presença do Rafael, que ele é mestre em Ciências Criminais, conselheiro federal da OAB, advogado e professor. E, então, antes de passar a palavra, parabenizar aos nossos convidados de hoje, que são professores, hoje é o dia do professor. Então, parabéns para vocês. E vou passar agora a palavra para o Mauro. É com você. Então tá, olha, boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho do convite, né, feito pela Abracrim DF, e aqui especialmente endereçando esse agradecimento e um abraço fraternal para o Fernando, né, que foi o responsável por essa vinda minha aqui, e para conhecer principalmente os amigos que estão aqui dividindo a tela conosco, aqueles que estão nos assistindo. Um abraço também para ti, né, Fernanda. E parabéns pela condução dos trabalhos, vai estar aqui conosco também todo esse período de conversa, de aprendizado. Ao Rafael também, que está, o Rafael Canterge, que além de ser advogado, um competente advogado aqui no Rio Grande do Sul, também é professor e me incomoda lá na 17ª Vara Criminal, né? Eu sou promotor titular da única vara especializada que tem aqui em Porto Alegre, e pelo que eu saiba, ela vai ser regionalizada, ela vai estadualizada, melhor dizendo, ela vai abarcar todos os processos do Estado nos temas de lavagem de dinheiro e organização criminosa, e o Rafael é um parceiro de trabalho que comparece vez por outra lá, e a parte bonita e boa é que sempre tem um respeito, uma admiração mútua, né, e as coisas saem com uma tranquilidade difícil de encontrar hoje em dia, né, Rafael? Acho que dá para se dizer isso. Um fraternal abraço também para o Tiago Buning. Me perdoa a pronúncia, não sei se está correta, mas pelo que eu vi, né, que o Fernando, né, tinha comentado, tinha falado antes, né, então também muito prazer em te conhecer, né, e que tenhamos aqui um trabalho profícuo esta noite, para levar para esse público jovem que está aí nos assistindo, e dá para ver, inclusive, que eu estou mais para passar o bastão do que propriamente para poder seguir adiante, porque aqui temos jovens advogados, eu diria, antes de advogados porque é a própria Abracrim, né? Mas nós temos jovens operadores do direito, e o simples fato de estarmos reunidos hoje aqui dá uma esperança de que nós teremos, na nossa área, algo mais técnico e mais humano na hora de exercermos nossas atividades. Bom, o que nós temos aqui é o tema, né, a pauta é do Acordo de Não Persecução Penal. Me permitam chamar de ANPP.
onde é que surgiu essa figura do ANPP? Essa figura do ANPP surgiu em 2017, dentro de uma resolução do CNMP. E aí já começamos a ter um problema. Como é que uma resolução vai criar um instituto de caráter processual? Por quê? Porque esse instituto, ele foi colocado, ele caiu de paraquedas, digamos assim, dentro de uma resolução que tratava e trata ainda da investigação criminal do Ministério Público. O Ministério Público teve a sua legitimidade investigatória reconhecida pelo Supremo em 2015, e o Supremo já deu o recado na época, tinha dado o recado na época, para poder o Ministério Público regulamentar melhor essa investigação. Por que melhor? Porque já existia uma resolução à época, que era a Resolução 13 de 2006, que precisava fazer adequações. Então, o que fez o CNMP foi revogar a anterior Resolução 13 de 2006 e criar uma nova. Só que, acredito eu que o Procurador-Geral, né, da República, da época, e presidente do CNMP, portanto, viu que ali tinha uma oportunidade de colocar algo que não foi tão discutido assim, um instituto que não havia sido tão discutido assim, e colocou goela abaixo de nós todos ali, lá no artigo 18 da Resolução 181 de 2017, o tal do ANPP. Ele já começou mal, porque, além dessa questão de inconstitucionalidade, ele se buscou como fundamento para ele situações que no direito internacional não correspondiam à tese apresentada pelo CNMP. Ou seja, se foi buscar junto ao direito estrangeiro fundamento para criar o ANPP, ou importar, ou trazer para nós aqui, quando a gente fosse ver. Só que quando a gente ia ver os fundamentos apresentados, nesses países que o CNMP apontou, em específico na Alemanha, não havia sido feito daquela forma. Então, só aí havia um déficit de fundamentação para a criação. Eu poderia dizer assim, resumida a palavra, né? Em resumidas palavras, a ideia foi boa, só que o modelo e a forma de trazer para nós aqui é que foi problema. E isso eu posso falar muito à vontade, porque talvez o Rafael, que é aqui do Rio Grande do Sul, quem sabe também o Thiago, né? Porque fez o seu mestrado aqui no Rio Grande do Sul, tenha tido contato com o trabalho que eu tive a oportunidade de apresentar junto com outro colega do Ministério Público também, onde, para te ver, né, Rafael, a gente criticou o ANPP, a forma como foi colocado, e esse artigo que nós fizemos serviu de base para, como mínimo, 2 acórdãos aqui do TJ, do Rio Grande do Sul, apontassem a inconstitucionalidade do ANPP. Então, eu não estou aqui de chapa branca, né? Muito pelo contrário, eu estou aqui como um crítico, vendo que tem méritos, mas ainda tem algumas coisas que seriam importantes da gente rever nesse instituto, que está lá no 28A do nosso CPP. Então, para os colegas, a título de introdução, assim, que eu não quero monopolizar a fala, mas a título de introdução nós podemos dizer que o ANPP ele chegou por uma via transversa. Ele não foi debatido na Câmara dos Deputados, não foi debatido no Senado Federal, foi uma criação do CNMP e ainda assim sem muito debate interno, e apareceu lá numa resolução que se destinava para outra coisa. E ali, depois, o Congresso Nacional entendeu por acolher boa parte aquela redação que tinha, né, lá nessa resolução, a 181 de 2007, e pegar essa regulamentação e colocar para dentro do CPP com algumas modificações. Mas essas questões que envolvem as modificações eu vou deixar para os colegas ali, para os amigos, para o Rafael e para o Thiago, né, para a gente poder começar a falar um pouquinho do impacto que teve, então, esse Instituto Novo, podemos chamar assim, ao menos de forma legal, Instituto Novo, que está aí para a gente poder falar um pouquinho mais sobre negócios jurídicos processuais. Tá, Fernanda? Obrigado pela abertura, né, pela fala inicial. Eu te devolvo a palavra. Imagina, professor, eu que agradeço essa fala tão esclarecedora e que levantou vários questionamentos, né, sobre essa falta de fundamentação, sobre essa questão da inconstitucionalidade. São pontos que fazem realmente a gente refletir e questionar a eficiência do ANPP, né? Agora eu vou passar a palavra para o Thiago, para que ele possa falar um pouquinho mais para a gente sobre o acordo de não persecução penal. Thiago, a palavra é sua.
Obrigado, Fernanda. Um prazer estar com a Abracrim DF aqui hoje. Agradeço na pessoa do presidente, meu amigo, Dr. Fernando, mas agradeço também a Fernanda que conduz os trabalhos e cumprimento, e um prazer estar conhecendo aqui hoje, debatendo com o Dr. Mauro e também com o Rafael, né, 2 gaúchos. Eu fui beber da água do Rio Grande do Sul para tentar ingerir um pouco do conhecimento sobre ciências criminais que nessa terra aflora tanto. Estive em Porto Alegre, morando em Ponte Aérea, na verdade, porque já tinha escritório, já lecionava aqui, então fiz um mestrado dureza aí na PUC do Rio Grande do Sul, em Ponte Aérea, ia toda semana e voltava toda semana para assistir as aulas na PUC do Rio Grande do Sul, isso no ano de 2017 e 2018. Bom, Dr. Mauro já fez uma bela introdução sobre o tema, falando da previsão originária do acordo nas nossas terras, né, na resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, e aí veio, ano passado, o tal pacote anticrime, um projeto de lei apresentado logo no início do atual governo pelo então ministro da Justiça, e confesso que, no meu entendimento, naquela época, e debati muito em vários debates acadêmicos, o pacote anticrime não era a galinha dos ovos de ouro do ministro Sérgio Moro, o 28A. A galinha dos ovos de ouro era o 395A. E esse sim de fato, uma moldura mais bem posta de plea bargain que se vê no sistema americano, com a negociação de fato sobre a pena. Esse me preocupava talvez muito mais do que o acordo de não persecução me preocupa. Óbvio que tem várias questões ainda a serem debatidas, mas o 395A era um risco muito grande de se aprovar do dia para a noite um acordo sobre a pena, sem fazer nenhum estudo de impacto, de quanto aquilo ia impactar, principalmente no sistema carcerário, né? Qual o número de processos em trâmite que seria possível aquele mecanismo de plea bargain que era ali implementado no 395A, a partir do momento em que todo mundo pudesse levantar a mão e falar assim, eu quero acordo sobre a pena, eu aceito. A pena máxima aqui é 10 anos, para ficar 2 eu aceito entrar agora no cárcere, né? E aí dá um rebanho que a gente não ia conseguir, talvez, certamente não ia conseguir abranger dentro do nosso sistema carcerário. Mas, ainda assim, há algo no acordo de não persecução penal que, de certa forma, é preocupante. Eu não sei como está, e é legal estar debatendo aqui com pessoas de outro estado, eu não sei como está a implementação do acordo de não persecução penal, por exemplo, no Rio Grande do Sul, mas aqui no Mato Grosso do Sul há inicialmente muita relutância em fazer o acordo de não persecução penal. O meu temor é que essa relutância, com o tempo, se torne vício. E eu acho que a ideia do acordo de não persecução penal é nem tanto ao mar e nem tanto ao solo. Mas o que para mim hoje é uma aversão ao acordo de não persecução penal pode acabar se tornando uma naturalização sistêmica, e aí a gente vai sofrer muito. Por que eu digo que a gente vai sofrer muito? Porque até pode ter algum tipo de falha nessa minha conta inicial que eu fiz e publiquei, e vou aproveitar para fazer um merchan. Publiquei com o Guilherme Lucchesi, professor da UFPR, pela Tirant Loblan, um livro sobre a lei anticrime, onde a gente analisa todos os pontos da Lei 13.964, e um dos pontos é o acordo de não persecução penal, e ali numa conta rápida, analisando apenas os requisitos objetivos que o 28A traz sobre o acordo de não persecução penal, a gente chega em 80% dos crimes previstos no Código Penal, né, do 121 ao 359A, 80% dos crimes aceitam acordo de não persecução penal. A título de exemplo, o Mauro trabalha numa vara de lavagem ali, lavagem admite todos os crimes contra a administração pública, do 312 ao 327, todos, em regra, analisando uma perspectiva objetiva, admitem o acordo de não persecução penal. Então, esse número é o que me assusta para dizer que o maior perigo aqui, e aí a gente vai ter, por exemplo, na doutrina americana, um grande crítico dos acordos, e alguém que, na minha opinião, evidencia as consequências no sistema de justiça criminal americano das modalidades de plea bargain, que não é o caso do acordo, mas é o que mais se aproxima, talvez, assim como a delação no nosso ordenamento jurídico. Louis Vacan, em várias obras, o Vacan vai mostrar esse risco. Então, para mim, aqui, ainda de uma maneira introdutória, eu acho que há outros pontos a serem debatidos. Para mim, o que precisa ficar e o que a gente tem que refletir é sobre essa abrangência
volúpta, né, latente, grande do acordo de não persecução penal. E aí, quero devolver para a Fernanda, para ela passar para o Rafael fazer as ponderações dele também. E já quero até dizer aqui, para deixar em provocação, se a gente voltar a falar, eu acho que, para mim, há quatro pontos muito importantes do acordo, e que são em torno desses 4 pontos que a jurisprudência e a doutrina estão se degladiando, que é o momento da realização do acordo. E quando a gente fala em momento, é na denúncia, em casos de desclassificação, em processos que já tem sentença, se alcança trânsito em julgado ou não, consequências da recusa, e aqui no Mato Grosso do Sul, até deixar essa experiência para o Mauro, para até depois ele, de repente, procurar na jurisprudência, não teve decisão ainda na segunda instância, mas houve, acho que foi um dos primeiros do país aqui, houve um juiz esse ano, aqui no Mato Grosso do Sul, na primeira instância, que fez acordo de não persecução penal, de ofício, sem o Ministério Público. A defesa pediu o acordo na audiência, o promotor não quis propor e o juiz fez o acordo, ele e o acusado. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul entrou com mandado de segurança e está sendo debatido na sessão criminal aqui do TJMS. Não há decisão de mérito ainda, mas é um julgamento interessante. Acho que vai ser um dos primeiros casos do país a apreciar essa questão. Também analisando se é direito público subjetivo ou não, se é uma faculdade, se o Ministério Público escolhe ou não. E a questão também que muito me intriga, das palavras que na lei estão postas, mas não dizem nada, né? Confissão circunstancial. O que seria essa confissão circunstancial e etc. Acho que tem muita coisa para debater. Devolvo a palavra para a Fernanda e agradeço sempre o convite da Abracrim Distrito Federal. Muito obrigado. Bom, o doutor Tiago expôs para a gente pontos importantíssimos em relação ao acordo de não persecução penal. Por exemplo, essa porcentagem de 80% dos crimes ter essa possibilidade de aceitar o acordo de não persecução penal é algo que eu, por exemplo, nunca tinha pensado e que, pensando nas consequências que isso pode trazer, é realmente preocupante, especialmente em relação, no caso de não aceitar, né, também. Sobre esses 4 pontos, muito interessante e muito polêmico em relação ao momento, né? Teve até um julgado recente do STJ sobre o assunto, que faz com que nós, da advocacia, sempre fiquemos com dúvidas em relação a esses pontos. Bom, agora eu vou passar a palavra para o doutor Rafael, para que ele possa continuar essa exposição sobre o acordo de não persecução penal. Rafael, a palavra é sua. Fernanda, muito obrigado pela tua condução dos trabalhos. É sempre importante ter uma condução segura e uma condução com conteúdo, como tu estás fazendo nesse momento. Não vejo aqui que estejamos em 3 debatedores, mas, em verdade, em 4 e tantos aqueles que nos acompanham remotamente. Quero agradecer não apenas ao Fernando Parente, presidente da Abracrim do Distrito Federal, mas fazer uma referência a Jéssica Bronze, que também o acompanha, que, se não me engano, é a secretária adjunta da Abracrim DF, né? Ocupou também o cargo de tesoureira, me parece. Rafael, desculpa interromper. Ela é a nossa vice-presidente, mas, na verdade, ela é quem manda. Eu só obedeço, tá? Então, tu vê como estão atrasados, né? Porque tiveram esses cargos e aí tu vê a escalada no poder. Exatamente. Ela manda e eu fiz que representa. Mas, Fernando, a tua vantagem é que tu tem a consciência disso. Outros não têm essa consciência e continuam fazendo um auto-engano, né? Mas eu quero também aqui fazer uma referência ao presidente aqui da OAB, da Abracrim do Rio Grande do Sul, o Rácios, que também comanda a nossa instituição aqui no Rio Grande do Sul. Agradecer a participação do promotor de justiça, Dr. Mauro Fonseca Andrade, que tanto abrilhanta o Ministério Público do Rio Grande do Sul, pela forma como tecnicamente enfrenta os processos e naquela fala que o Mauro me permita aqui fugir um pouco da fala protocolar, referiu que nós temos o dever
de manter os conflitos entre as partes ali existentes e fazer com que a nossa convivência seja cada vez mais leve, né? Porque nós vivemos diariamente esses conflitos e se nós absorvermos o conflito que não nos pertence, isso não faz bem nem ao processo e nem a nós mesmos. Ao Thiago, aqui do Mato Grosso do Sul, um abraço e cumprimentos por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido nas ciências criminais. Eu quero, talvez, ingressar um pouquinho mais na lei, se vocês me permitirem. Como bem disse o Thiago, há um potencial transformador no acordo de não persecução penal. Nós podemos ter um novo processo penal a partir da previsão do acordo de não persecução penal. Talvez nós não tenhamos tido a dimensão disso quando aprovado esse instituto, que já me parece que teve um período de vacatio legis insuficiente, tanto para o seu potencial transformador, quanto para a organização das instituições, para que elas possam se preparar, mas também dos profissionais, porque a lei ela permite algumas interpretações diferentes que só o tempo nos trará a maturidade. Por isso, da relevância de debates como esse, para que nós possamos não apresentar verdades absolutas, porque não somos donos dessas verdades, mas pontos de vista que possam contribuir numa reflexão e num amadurecimento. Então, eu me sinto aqui como alguém que provoca alguns temas para que nós possamos juntos dialogar, e o diálogo é a marca desse nosso debate, e o diálogo é a marca do próprio acordo de não persecução penal, que não se trata de uma imposição, mas sim de um acordo que tem relação com consenso. E o consenso ele só se obtém verdadeiramente por meio do diálogo. Não é o primeiro momento em que nós tratamos esse tema. Mauro trouxe esse histórico que é fundamental. Nós podemos também fazer uma analogia com outros institutos, como da transação penal, que tem outras características, da suspensão condicional do processo, que tem outras características, da própria colaboração premiada, que tem as suas características. Mas aqui, no acordo de não persecução penal, nós temos um instituto para culpados, para réus culpados. Tanto que um dos requisitos é a confissão. Eu não quero ingressar no tema se é um poder-dever do Ministério Público, conforme, inclusive, constou no enunciado número 32 da Jornada de Direito Penal e Processo Penal, que nós tivemos agora em agosto da Justiça Federal, do Conselho do Grupo de Estudos, o Conselho de Estudos da Justiça Federal, Conselho Superior da Justiça Federal. Ou se é um direito público subjetivo. O fato é que nós temos um princípio da legalidade. Preenchidos os requisitos, nós devemos avançar nesse sentido, se for interesse do acusado e se ele preencher os requisitos legais. Mas eu quero avançar, se vocês me permitirem, para dois temas, e aí iniciando um debate em relação à lei. O primeiro, afirma-se que tem que ser hipótese de não arquivamento da investigação. Ora, se para que nós tenhamos o acordo de não persecução penal não pode ser hipótese de arquivamento, primeiro, eu preciso ter uma investigação realizada. O acordo de não persecução penal ele não substitui a investigação. Eu preciso desenvolver a investigação, o Ministério Público recebe os autos, analisa se é o caso de novas diligências investigatórias, analisa se é o caso de arquivamento, e se entender que não é caso de arquivamento e há elementos para o oferecimento da denúncia, preenchidos os requisitos, faz a proposta do acordo de não persecução penal. Vejam que essa análise ela é imprescindível. Ela é imprescindível porque o objetivo não é simplesmente reduzirmos o volume de processos, é termos uma alternativa dentro do processo penal para darmos uma resposta à vítima, à sociedade e ao próprio acusado.
Agora, se o objetivo é fazer o acordo, e se eu tenho que ter elementos de uma denúncia, eu vou usar aqui de uma figura, mas que me parece interessante, que é quase como se o Ministério Público minutasse a denúncia. Porque ao minutar a denúncia, é que ele, ainda que isso seja mentalmente, é que ele identificará preenchidos os requisitos para oferecê-la. E ao preencher os requisitos para oferecer, ele verifica que não é caso de arquivamento. E isso também é importante ao acusado, basicamente por dois motivos. Primeiro, porque se eu tenho como requisito a confissão, eu preciso saber qual é a expectativa do Ministério Público da confissão. E segundo, porque ao saber as nuances de uma denúncia, como seria redigida essa denúncia, é que ele vai analisar não apenas o preenchimento dos requisitos, inclusive confissão, como a pertinência estratégica, se é o caso, para a sua ampla defesa, de aceitar ou não o acordo de não persecução penal. Um outro ponto que eu quero trazer a debate é o tema da confissão. Esse é um dos pontos centrais, me parece, do acordo de não persecução penal, pela abrangência que ele pode ter. Eu fico aqui colocando algumas provocações e vejam a seguinte. No momento em que eu inicio, enquanto advogado, a negociação do acordo de não persecução penal, eu já sei que um requisito é a confissão. Se, porventura, o acordo não se concretizar, já foi dado um indicativo ao juiz de que aquele réu pretendia negociar um acordo de não persecução penal que tem na sua base a confissão. Como ficará a instrução de um processo e, eventualmente, ao final, no interrogatório, a negativa de autoria? Avança um pouquinho mais. O acordo, ele se concretiza. Há a confissão, o acordo ele é firmado, ele é homologado, mas, por algum motivo, alguma daquelas condições impostas não é preenchida. Por exemplo, patrimonial. Revogado o acordo, segue o processo. E aquela confissão? Aonde vai a confissão? E mais, no momento que nós não temos o chamado juiz de garantias, o nome não me agrada, mas, enfim, não importa, mas o mesmo juiz que presidirá o ato do interrogatório será aquele que, provavelmente, homologou o acordo e que teve contato com a confissão e depois do interrogatório, porventura, ter contato com uma negativa de autoria. Então, vejam que há uma complexidade na confissão imposta como requisito. Uma outra questão, qual é o momento para a confissão? Lá nos enunciados da Justiça Federal, se afirmou, me parece corretamente, que independe da postura do investigado durante o inquérito policial ou procedimento criminal investigatório qualquer. Ele pode ter negado a autoria, ele pode ter silenciado, e isso não se torna um impeditivo para o acordo de não persecução penal. Mas eu quero ir um pouquinho além, aceitando aqui uma provocação feita pelo Tiago. Imagine que não houve um acordo de não persecução penal no início do processo, porque não preencheu o requisito da pena. Tramita a investigação e, ao final, na sentença, ou mesmo no julgamento de recurso, há uma desclassificação ou uma decisão que condena parcialmente esse réu. Na parte que sobra, ou no novo tipo penal objeto da desclassificação, está preenchido o requisito da pena, de pena mínima inferior a 4 anos, que é um outro debate. Passaria ele, a partir da sentença que impõe esse limite à acusação, a ter direito ao acordo de não persecução penal? Me parece que sim, porque ele só não teve o direito antes por um excesso acusatório.
analogicamente à situação da suspensão condicional do processo. Por outro lado, seria um contrassenso, afinal de contas, a não persecução penal já aconteceu, a persecução penal já aconteceu, pelo menos em parte, e o acordo é para que não tenha a persecução penal. Mas, nessa hipótese da sentença ser desclassificatória ou condenatória em parte, preenchido, então, o requisito da pena só na sentença, deveria ser possibilitado o ANPP? Me parece que sim. Mas aí virá a questão, mas no interrogatório ele confessou? Por isso que eu entendo que essa confissão ela tem que acontecer nos autos deste procedimento, que, na minha opinião, deveria ser apartado, inclusive para não contaminar aqueles que estão no processo, no procedimento do acordo de não persecução penal. Uma outra questão, se nós estamos falando de acordo, nós estamos falando de consenso, e essa tem que ser a marca do diálogo entre os profissionais, e não de uma imposição. Nas experiências que eu confesso já ter tido, foram experiências muito ricas nesse diálogo com o Ministério Público. Até porque nós precisamos ter a consciência que estamos todos aprendendo este novo instituto, né? E estamos todos amadurecendo, e as ideias aqui lançadas não são ideias definitivas, são ideias de um processo de amadurecimento, que podem ser confirmadas ou alteradas no futuro. Mas vejam que esse acordo ele exige um tempo de maturação, inclusive para que essa decisão de confessar seja uma decisão verdadeira. Eu não posso confessar apenas para viabilizar o acordo. Vejam que eu tenho convicção que a confissão será um dos grandes impeditivos para o acordo, seja por réus que não praticaram o ilícito imputado, seja por réus que não querem a confissão, seja porque a estratégia adotada seja contrária à própria confissão. Eu quero finalizar, até para poder fazer a palavra circular, mas quero trazer uma outra situação que me pareceu muito interessante, que profissionalmente eu tive contato. Crime ambiental. Imputação pode ser pessoa jurídica e pessoa física. Nós tínhamos antes o entendimento jurisprudencial de que precisava ter ambos, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Hoje o entendimento é de que é possível apenas contra a pessoa jurídica. Por quê? Porque eu tenho uma dificuldade de individualizar condutas. Eu não consigo chegar na pessoa física dentro da estrutura da pessoa jurídica que praticou aquela imputação. Então, eu decido processar exclusivamente a pessoa jurídica. Uma grande parte dos crimes ambientais tem penas mínimas, se não todos, né, inferior a 4 anos, de modo que é passível de acordo de não persecução penal. Então, o acusador, chamo a pessoa jurídica para o acordo. Como é que vai acontecer a confissão da pessoa jurídica? Quais são os limites da exigibilidade dessa confissão, da descrição? Quem fará? O que constará? Essa confissão suprirá a carência investigatória de individualização de condutas? E ao suprir, eu não trarei a pessoa física que até então não estava como polo passivo da ação penal? Enfim, eu não estou trazendo aqui respostas, mas situações que eu fui refletindo e estou quase que economizando a terapia e fazendo aqui uma forma de externalizar angústias de um procedimento que carece de maturidade, me parece, e por isso que esses momentos de diálogo são tão propícios. Eu agradeço por essa oportunidade dessa primeira intervenção, fico à disposição, mas fiz uma fala curta, objetiva, espero que compreensível, para que a gente possa fazer essa conversa rodar. Muito obrigado a todos. Bom,
Obrigada, doutor Rafael. Foi uma exposição muito esclarecedora e pode ter certeza que compartilhamos de várias angústias em relação ao terrorismo na persecução penal. Acredito que os colegas da advocacia também se sintam dessa forma. Em relação à confissão, quando é negado, é um problema que eu também vejo e dá para a gente debater demais sobre essa questão da confissão no acordo de não persecução penal. Bom, agora eu vou abrir para as perguntas. Fernanda? Sim? Eu queria começar fazendo a pergunta para provocar aí um pouquinho, mas deixando claro, quem estiver nos acompanhando aqui, como no YouTube, né, pode colocar as perguntas pelo chat, que a gente responde, e quem estiver aqui e quiser falar ao vivo, como eu estou fazendo agora, levanta a mãozinha e a Fernanda comanda aí a liberação. Eu vou fazer eu tenho 4 perguntas aqui, mas vou fazer 2 primeiro. Quando o circo estiver pegando muito fogo, eu boto um pouco mais de gasolina. Puxando um gancho aqui com a fala do Rafael, né, eu tinha notado antes, o Rafael acabou tocando nesse assunto, mas eu acho que o Tiago também passou por isso, que a questão passou para a segunda pergunta. A questão da confissão e a questão do direito subjetivo. São 2 coisas que eu queria colocar. A confissão, aí eu queria ver, esse é o primeiro bloco de pergunta, no segundo momento eu faço outro. A gente tem, na tese de livre docência do professor Maurício Zanotti, ele falando da presunção de inocência como norma de tratamento, né? Você trata o acusado como inocente, independente de uma confissão dele, né? A norma de probatória, cabe ao Ministério Público provar a acusação, provar a culpa, nos termos do conceito de crime, e no terceiro momento a norma de juízo, que é o juiz, na dúvida, deve absolver, né? Aí eu pergunto para os 3, né? Eu acho que o Rafael está mais inclinado para essa pergunta, mas essa confissão viola a presunção de inocência em qualquer dessas 3 vertentes, norma de tratamento, de probatória e de juízo? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. E a segunda e aí, tal qual a suspensão condicional do processo, tal qual a transação penal, nós vamos ter a ANPP, a discussão de novo, é direito subjetivo, não é direito subjetivo? E aí, se o MP não oferece, o juiz pode fazer de ofício como o juiz no Mato Grosso do Sul fez, ou a gente vai ter aquela história, não, o juiz não pode fazer de ofício, mas se eu impetrar o HC contra a negativa do MP, o tribunal mandar, o MP vai ter que fazer, ou seja, acaba sendo direito subjetivo de qualquer forma. Eu queria tratar essas 2 questões, porque o direito subjetivo deu problema com a transação e com a suspensão, né? Então, vai dar no ANPP também, com certeza. Talvez a delonga seja menor, porque a gente já tem a doutrina muito sedimentada, mas o problema jurídico é o mesmo, né? A lei poderia ter coberto esse problema desde logo previsto e solucionado, não foi. Enfim, são as 2 perguntas iniciais. Fiquem à vontade aí para quando forem falar de novo, responder, e não vale ficar bravo comigo, hein? Rafael, queres começar? Não, fica à vontade. Pode? Então tá, eu sei que hoje eu sou vidraça, né? Mas faz parte. Mas antes de mais nada, gente, eu acho que a gente tem que ter uma ideia de que, infelizmente, o ANPP ele foi transplantado quase que ipsis literis da resolução 81 para o CPP. Tivemos aqui algumas alterações, pontuais e poucas, né? E uma das alterações que merecia ser feita não foi feita pelo legislador, que é retirar a questão da confissão. A confissão, embora nós tenhamos aí a colaboração premiada, melhor dizendo, que já prevê também isso. Então, nós temos aí um misto, nós temos que entender assim. Eu não estou defendendo a confissão, estou só colocando como tal foi colocada, né? Então, é um misto de transação penal com a colaboração premiada. Agora, minha posição, o legislador não se deu conta que foi uma resolução criada por acusador público, com o viés de acusador público. E aí deveria ter ter um critério de razoabilidade maior para que não se criassem entraves para algo que é para ser simples.
eu costumo dizer que o ANPP, se alterasse lá, né, a transação penal, estava de bom tamanho. Já está tudo regulado, só muda a pena. O resto fica fácil. Não tem por que criar problema. Mas tenho para mim que a principal discussão, ou menos dentro desse lógico que nós estamos falando, né, é que não é a confissão o problema. O problema é o que deve ser considerado, interpretado como confissão circunstanciada, né? Ou circunstanciadamente. O que é esse qualificativo? Porque é esse qualificativo que dá margem ao MP não aceitar o ANPP, até mesmo com a confissão. Então, é aí que me parece que é o problema, porque dá margem para... Não, isso aqui é subjetivo meu. Então, pode dizer que é circunstanciado para o juiz, né? Quando essa avaliação é minha. Agora, acho que mereceria, sim, dentre tantas atividades que a Abracrim, em nível nacional, e aqui eu quero deixar meu abração para o Rácios, que eu me esqueci de cumprimentar lá no início, né? O nosso queridão Rácio, né? Rácios. E, bom, ali, acho que todas as entidades poderiam se reunir e discutir um pouquinho melhor, com um pouco mais de calma, coisa que não aconteceu, né? Sobre a possibilidade de um enxugamento nisso. E depois eu queria ver também, né, com o Thiago, eu só não entendi o porquê do mandado de segurança do colega do Mato Grosso do Sul, né? Porque, em tendo divergência, a negativa por parte do MP, o CPP ali, é claro, para mandar para 28. Né? Podia ser correção parcial, né? Foi MS porque o juiz fez o mandado de segurança. Né? Então ele entrou com... Eu acredito que ele fez um mandado de... O juiz fez o acordo de não persecução penal, por isso que o promotor entrou com mandado de segurança, acredito eu. Mas podia ter feito uma correção parcial. Acharia mais adequado também a correção parcial, sim. Sim. Ele não seguiu a lógica que o CPP estipula, né? Então, aí eu fiquei, o que é isso que foi feito, né? Mas, enfim... O erro foi duplo. Foi duplo, exatamente, né? E, bom, a gente tem tantos temas aí, e eu só quero falar na questão rapidinho, né? Rapidinha, da retroatividade ou não do ANPP, justamente para os casos. Eu tenho algumas situações da minha promotoria, por exemplo, né, que, como o Thiago levantou, e o Rafael, de certa forma, também, a questão de lavagem de dinheiro. Eu não tive oportunidade ainda de fazer a NPP em lavagem de dinheiro, porque já havia sido ajuizada a ação, já estava numa fase mais adiantada, né, e havia um elemento que outro que impedia, inclusive, o ANPP. Agora, eu quero lembrar para os amigos que estão acompanhando a gente que lavagem de dinheiro, gente, não envolve clientes que tenham lavado, né, vulgarmente lavado dinheiro, com valores que envolvem 6 ou 7 ou mais dígitos. Nós temos lavagem de dinheiro com 10 mil reais. Tá? Então, isso é bom o pessoal que está começando a carreira, que está lidando com esse tipo de situação, captando esse tipo de clientela, para se dar conta desse tipo de coisa. E é verdade, há uma resistência por parte do Ministério Público de fazer o ANPP. Ao menos eu posso falar por aqui, e eu digo um caso específico, que eu sou contrário à posição que foi externada pela nossa corregedoria, no sentido de não se poder o MP chamar a pessoa investigada para ver se ela tem interesse em confessar ou não. Seja lá no inquérito policial, que já vem pronto para nós, né? Que mais ou menos é isso que a gente vê com mais frequência, né? A gente trabalha muito mais com inquérito do que investigação própria do Ministério Público, mas a nossa corregedoria ela é contrária a chamar. Né? Eu não vejo problema nenhum nisso. O ANPP surgiu, inclusive, numa investigação minha, onde eu chamo. Então, para ver assim para o Thiago, né, para o Rafael, que o nível de resistência chega, inclusive, em pontos que possivelmente vocês não tiveram contato ainda por serem questões mais internas do Ministério Público. Quanto mais a gente puder facilitar, melhor. Não vejo problema nisso, e a gente muitas vezes fala, né, que há certas situações que o Ministério Público ele acaba sendo mais... O principal inimigo do MP é o próprio MP. E eu acho que neste caso aqui, nesse momento, ao menos, de adaptação, é uma situação bem delicada que mostra, ao menos neste ponto específico, essa realidade. Thiago.
Já vou até entrar aqui nas duas situações que foram tocadas pelo Rafael e pelo Mauro, muito interessantes. Ainda sobre a confissão, Rafael, que você estava tocando, uma das coisas que me preocupa, mais do que a pessoa do juiz, porque isso me parece que, de certa forma, ficaria um pouco menos prejudicado, pelo menos nos níveis de cognição ali, que poderia, de fato, ter uma dissonância cognitiva, etc. O juiz tomar conhecimento de que o sujeito tinha feito, né, uma confissão, ou pelo menos tinha interesse no acordo de não persecução penal e, para isso, confessaria, e depois ele instruir o processo, se o juiz de garantia for aprovado, que é de competência dele, lá no artigo 3º-B, entre os incisos de competência, é homologar o acordo de não persecução penal, mas o pior, né? O pior é o juiz homologar o acordo de não persecução penal e, eventualmente, por um descumprimento, por exemplo, de uma das cláusulas do acordo, esse acordo ser revogado. Como é que fica a possibilidade de utilizar ou não essa confissão diante de uma tese, por exemplo, de negativa de autoria? Porque se eu for olhar paradigmas em casos de colaboração premiada no STF, o entendimento é que nos casos de revogação de delações premiadas ou de colaborações premiadas, não teria prejuízo quanto à prova colhida, mas simplesmente quanto aos benefícios da colaboração. Tiago, e os reflexos da confissão nos processos administrativos, por exemplo. Sim, sem dúvida. E aí digo até um problema que o Mauro talvez vai enfrentar interna corporis aí, e dias atrás eu conversava com um promotor e com um procurador aqui do Mato Grosso do Sul, doutor Humberto Ferri e doutor Alexandre Haslan, conversava com eles sobre o tema, e aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem entre aspas, uma sorte para os advogados e até para os promotores, de que os casos de corrupção, as 3 promotorias que lidam com corrupção são titulares para atuar na ação penal e também na ação de improbidade. Daí, porque facilita na realização de um acordo, porque, eventualmente, tratando com o mesmo promotor, eles estão dizendo que, a princípio, estão vendo ali interna corporis e seria um mesmo termo de acordo, inclusive, um mesmo documento, um acordo de não persecução penal para ação penal e para ação de improbidade, feita no mesmo termo, inclusive, porque a própria lei anticrime trouxe também a possibilidade do acordo na lei de improbidade. Não o regulamentou lá, simplesmente fez menção ao 28A do CPP. Agora, e em Porto Alegre, por exemplo, porque tem um processo criminal na mão do Mauro e um processo civil na mão de um outro promotor. O Mauro eventualmente aceita a tratativa do acordo de não persecução penal e o outro promotor não. Que imbróglio. E aí, vai compensar fazer ou não naquela situação para o sujeito? Então, esse é um ponto também muito importante. E quanto ao momento, viu, Mauro, algo que eu acho muito importante e que você tratou ali, de fato, para mim, eu acho, assim, por se tratar de uma norma que vai afetar na extinção da punibilidade, apesar da recente decisão, né, do STF, para mim, quanto a uma norma que também de natureza mista e vai afetar na extinção da punibilidade, que foi a decisão, se não me engano, dessa semana, né, quanto ao estelionato, a representação do estelionato, eu acredito que isso já é um prenúncio que a afetação que o Gilmar Mendes fez para o plenário do acordo de não persecução penal pode acabar tendo um mesmo tratamento. Eu acho, e até a gente deu esse chute no livro, que o acordo de não persecução penal seria aceito, retroagindo apenas para os casos que não tivesse sentença de primeira instância. Até disse mais, que a gente achava que a jurisprudência aceitar apenas para os casos que não tivesse encerramento de instrução, com alegações de violação da economia processual e etc. Então, nos casos que não ter instrução encerrada, retroagiria. Esse foi o chute nosso, não é a posição. A posição nossa é que se aplica até para os casos, se eu for interpretar a natureza mista, até para os casos com trânsito em julgado. Mas, eu confesso que, às vezes, já estou indo para alterar essa posição e pensar que a ideia de persecução, acordo de não persecução, ainda que a norma afete a punibilidade, não seria coerente se admitir um acordo sobre a persecução quando a persecução já está encerrada. E persecução, para mim, é o ponto final do processo, que seria o trânsito em julgado. Então, para mim, seria, sim, possível realizar em segunda instância e etc. E aí tem muita coisa para se discutir, né? O processo que já está no nível de apelação. E aí, o acordo de não persecução penal desce para a instância originária para fazer o acordo é feito
na segunda instância, eventualmente, se esse processo já estiver no STJ, já estiver no STF, vai descer ou vai fazer? Porque tem um perigo também muito grande. Aconteceu um processo meu aí do Rio Grande do Sul, no TRF. O desembargador mandou descer para fazer o acordo de não persecução penal, porque ele entendeu que era correto e a Procuradoria também deu parecer nesse sentido. E na hora que chegou para o procurador na primeira instância, ele falou, não quero fazer não vou fazer. Eu acho que não cabe. E agora? Né? Então, assim, e o MPF ainda é mais privilegiado nesse ponto, porque tem as câmaras para fazerem a revisão nos eventuais casos de remessa. O que eu estou vendo a nível de Ministério Público Estadual é que o procurador não vai dar conta de suprir esse tanto de pedido de remessa e vai criar um despacho padrão para deixar ao crivo do promotor mesmo. Então, essa remessa ao procurador, ela é uma remessa, sim, para cumprir tabela, né, no Ministério Público Estadual. Difícil o caso que vai chegar no procurador e vai falar, não, aqui cabe, volta para baixo, nomeia um outro promotor para fazer esse acordo. Então, é muita coisa que a gente tem para debater. Hoje ainda vendo o julgamento né, repercussão desse julgamento do STF, talvez uma das poucas coisas que eu concordei com o ministro Fux hoje foi na hora que ele tentou barrar uma segunda proposta do ministro Alexandre de Moraes, dizendo, olha, vamos esperar um pouquinho, ministro Alexandre, vamos passar só essa primeira proposta e vamos amadurecer mais, porque tem muita coisa ainda da lei anticrime para ser amadurecida. Rafael falou isso no começo, tem muita coisa que a gente precisa debater, e a cada debate desse eu vou fazendo anotações e vou tentando pensar mais sobre o tema. É isso aí, acho que é isso que vale. Obrigado novamente, Fernando, obrigado novamente, Abraquim Distrito Federal, devolvo para vocês aí, acho que o Mauro está doido para falar. Pior que eu tô. Mas deixa primeiro ali o Rafael. Eu vou dizer que eu ia entrar nesses temas que vocês estão trazendo e claro, a gente vai ter que pedir uma teleentrega de um jantar e seguir aqui a noite inteira. Vamos desligar o YouTube e a gente continua. Os temas aqui, eles são muito instigantes. Mas eu acho que a questão que o Mauro trouxe foi uma das questões, mas foram várias, mas uma delas que eu quero abordar, extremamente relevante, é que a norma ela é carente de equilíbrio, né? Então, ela exige uma confissão, que me parece que é uma exigência demasiada. Por outro lado, ela tem um limite de pena muito alargado. Me parece que menos de 4 anos da pena mínima é muita coisa, né? E essa previsão, menos de 4 anos da pena mínima, também é um outro problema, né? Porque se a gente for pegar todas as outras hipóteses, a transação penal é pena máxima não superior a 2 anos. A suspensão condicional do processo é pena mínima igual ou inferior a 1 ano. A substituição da pena é não superior a 4 anos. O próprio projeto do ministro Moro era pena máxima não superior a 4 anos. Então, sempre é até 4 anos, até 2 anos, até 1 ano. E aqui foi aquém. Do ponto de vista da técnica legislativa, é complicado, porque nós não temos uma pena de 3 anos e 6 meses mínima. Ou nós temos uma pena mínima de 3 anos, ou já vai ser 4. Eu não estou aqui abstraindo a questão da incidência de majorantes ou minorantes, porque aí sim poderia ser. E aí vem uma outra discussão, né? Em majorantes ou minorantes, eu nem ia falar sobre isso, mas em majorantes ou minorantes, que são fração, o que eu aplico? Eu tenho uma pena cuja majorante é de 1/6 a 2/3. Qual que eu devo aplicar? Ou eu tenho uma minorante de 1/3 a 2/3. Qual que eu devo aplicar? Posição, ainda que precisa de amadurecimento, mas se nós estamos falando de pena mínima, nós estamos falando da melhor situação possível ao réu. Entendo assim também, Rafael. De quando falamos de pena máxima, é a pior. Então, se é a melhor situação possível ao réu, dentro das frações, deveria ser a menor majorante possível e a maior minorante possível. Essa é uma discussão.
Oi. Isso tem sobre a suspensão condicional do processo também, tá? Decidiu, eu não lembro de cabeça agora, mas decidiu, se eu não estiver enganado, pela maior minorante e a menor majorante. No caminho me parece que é nesse caminho. Agora, o que a gente poderia discutir aqui é a política criminal do consenso no processo penal. Eu confesso a vocês que eu tenho uma certa restrição, porque ou a matéria é relevante a ponto de merecer estar na seara criminal, ou se não é relevante, talvez nós devêssemos trabalhar para ter uma redução dos tipos penais existentes ou da matéria penal sendo tratada. Eu acho que a previsão... Eu vou voltar para a confissão agora. Eu acho que a previsão da confissão tem relação com a reparação do dano. Quase como se eu precisasse ter a confissão para exigir, que era um objetivo, me parece, a reparação do dano. E eu digo a vocês que eu me incomodo com a reparação do dano dentro da matéria penal. Eu acho que isso não é trabalho nosso. Eu estava num debate esses tempos, falando com meu colega Dr. Mauro aqui do interior do Rio Grande do Sul, num debate acadêmico, e ela referiu com honestidade e transparência que uma das vezes que ela não propôs o acordo é porque ela teve dificuldades em dimensionar a reparação do dano. Isso poderia ter duas análises. Uma porque é difícil dimensionar a reparação do dano em alguns bens, em alguns crimes, e outra porque não é nossa função fazer isso. Nós não temos a preparação enquanto juízes criminais, promotores criminais, advogados criminalistas, nós não temos esse cacuete de tratar de um debate negocial do dano a ser indenizado à vítima. E me parece que isso é muito mais uma consequência civil e não um trabalho penal, mas que nós trouxemos, ou que foi trazido, me parece, para o direito penal, e esse é um dos temas de muita sensibilidade, na minha opinião. Deixa eu só dar o pitaco. Mas eu acho que vai ser um pitaco sem graça, né? Porque... Tá muito morno, Mauro, tá muito morno. Não, rapaz! Não. Será que a gente deixa o MP usar a palavra, Rafael? Aqui é hora da vingança, entendeu? Até porque, presidente, a gente tem um princípio que é a paridade de armas. Nós estamos com 2 advogados, a gente tem que dar mais tempo ao Ministério Público para ter... Ok. A amizade contou aí agora, viu, Olha só, precedente de prazo em dobro, hein? Olha só. Prazo dobro. Não, mas sabe o que é? Mas, Mauro, antes de você começar, só avisar que depois de toda a réplica tem tréplica, tá? Então... E aí vai. Não, mas até para contribuir com a retroatividade ou não, né? Acho que buscando entender o motivo da resistência do Ministério Público em relação a admitir essa retroatividade ou fazer o ANPP em processos em andamento, é que muitas vezes, e é assim, infelizmente, bom, felizmente ou infelizmente é assim, mas se parte de uma perspectiva de que isso seria algo em benefício do acusado. E aí se vê, então, como aí vai para a letra fria da lei. Né? Agora, a gente não pode se esquecer que há situações em que o Ministério Público é o prejudicado com o ajuizamento da ação. Como assim? Aqui no próprio Estado, nós tivemos, como eu comentei antes, nós tivemos 2 acórdãos que reconheceram a inconstitucionalidade do ANPP e, portanto, o MP não pôde fazer o acordo. Em não fazendo o acordo, ele se viu, mesmo não querendo, tendo que ajuizar a sua ação penal condenatória. E nesses casos em que o Ministério Público não queria ajuizar e se viu obrigado, não seria para ele interessante ter uma linguagem assim mais simples e utilitarista? Se ver livre de 2 processos que ele não queria?
fazer esse acordo assim mesmo, já que ele não tinha intenção de formalizar a acusação, e voltar àquilo que ele propôs anteriormente, já que o obstáculo da inconstitucionalidade por ferimento lá à competência exclusiva da União para legislar em matéria processual foi superada com a reforma de 2011, isso que eu estou colocando para vocês, para os colegas que estão nos assistindo, é algo que eu tive oportunidade não de dizer agora, mas publiquei num trabalho que, graças a Deus, teve muito boa acolhida pela editora De Plácido, e que está lá, Acordo de Não Persecução Penal. Está na segunda edição, e eu publiquei ali com uma amiga, uma colega, e ex-aluna, colega de pesquisa, né? Então, foi essa sugestão que nós demos. Partimos desta lógica. O MP, muitas vezes, se vê prejudicado pelo processo em andamento. Como é que ele faz aí? Bom, aí tem uma outra saída. Já que o Ministério Público tem intenção, mas ele não quer criar um problema correcional, digamos assim, né, de fazer um acordo que a legislação não prevê, porque tem como marco a questão que envolve o ajuizamento ou não da ação. Ajuizou não caberia mais de acordo com a legislação. Ponto. Tá bem. Foi ajuizado. O que eu faço agora? Na minha forma de ver, em tema já publicado, qual foi o fundamento para o acordo de não persecução penal? Qual foi assim, o grande prêmio que se deu, né, em relação do acordo de não persecução penal? Lá em 2017, a perda do interesse de agir por parte do Ministério Público. E se falou em interesse de agir porque não podia uma resolução do CNMP tratar de extinção da punibilidade, porque aí é muito claro que se trata de pena, né? E a punibilidade é algo que está na mão do judiciário, não do Ministério Público. Agora, a ação penal, sim. Com isso tudo, eu quero dizer o quê? Quais são as linhas doutrinárias que falam sobre o momento de análise das condições da ação? Bom, tem uma que é a teoria da apresentação. Ajuizou a ação, o juiz olha, tem, não tem. Vamos embora. Né? Recebe a acusação ou rejeita, ou quando muito faz a absolvição sumária, senão segue o barco adiante. Mas essa é a primeira linha, que é do nosso CPP. Uma segunda linha doutrinária fala, uma segunda linha que é italiana, fala na possibilidade de analisar no caso concreto. Mas o caso concreto envolve até o término da instrução. Porque as condições da ação servem para quê? Para ver se o juiz tem condições de decidir, sentenciar, culpado ou inocente. Se as condições da ação servem para isso, e a origem do ANPP está lá no interesse processual, eu posso revisar o interesse processual ao longo de muito tempo. Então, me parece que a lógica aí, né, o problema da redação que o CPP nos deu. Eu estou com um retorninho aqui que está ruidoso para mim. Acho que é o Fernando que ligou ali. Não tá. A gente sai do problema que o CPP nos dá e nos legitima em âmbito doutrinário e não vai ter corregedoria ou o CNMP que vai me dizer que eu não posso tratar de acordo de não persecução sob a base das condições da ação, porque o CNMP já reconheceu como condição da ação. Agora, ele não pode me dizer até quando que eu posso fazer. Porque condição da ação não é o CNMP que vai definir qual o conceito de interesse e muito menos até quanto que pode. Isso é matéria de doutrina. Onde é que está o furo da bala aí? O furo da bala está na advocacia. Pública e privada. Por quê? Porque a advocacia vai ter que convencer o seu cliente. Olha, a gente pode fazer um acordo, só que não vai extinguir a punibilidade. O que vai ter é a extinção do processo por carência de ação. Mas se interessa para o cliente da advocacia pública e privada que se faça um acordo onde o cliente dela, né, não vai ser condenado, na minha forma de ver, pouco importa se vai ser extinção da punibilidade pelo cumprimento do acordo ou perda do interesse de agir por causa também do cumprimento. Né? Até porque seriam duas consequências diferentes. Então, aí, joguei o abacaxi para vocês. Agora não é mais comigo. Eu acho que a saída está por aí. Né? A saída está por aí. Se eu tivesse condições de fazer, nos casos que eu tenho a atuação, como eu disse, eu não tive ainda possibilidade, porque, como deu para ver, eu não sou contrário nem ao NPP, mesmo com o processo em andamento.
Agora, há certas situações que me obstaculizam, né? Seja por modo legal, seja pelo próprio conceito e definição e limites do interesse de agir, analisando sob a ótica da condição da ação. Certo. Posso fazer uma perguntinha? Tá gaguejando, lá vem. Não. Na verdade, Eu vou emendar a pergunta para Vai te entregar um sacanear. abacaxi desse tamanho, Mauro. Eu tô sentindo. Não, longe disso. Mas eu queria fazer a seguinte pergunta a vocês. Quando a gente fala em não persecução penal, vocês leem de uma maneira não persecução penal integral, ou seja, toda a persecução penal, ou, por exemplo, no caso de uma investigação que deu origem, ou daria origem, se não houvesse o ANPP, a uma denúncia por 2 crimes, né? Os 2 isoladamente passíveis de acordo, e mesmo somando as penas mínimas, não chega aos 4 anos. Só que o requisito da confissão, ele só está preenchido num crime. O sujeito só quer confessar, ou só pode confessar, ou só tem interesse em confessar um crime. Eu não vejo impedimento em ter um acordo de não persecução penal parcial. Ou seja, há 2 imputações, nessa aqui há interesse, disponibilidade do investigado de acordar. No outro, não. Ou porque ele não pode confessar, porque não praticou, ou porque ele não quer confessar, ou porque ele não quer o acordo. Ou porque, ainda mais, num dos crimes, e aí vejam, tem uma outra questão, num dos crimes não tem envolvimento patrimonial. Então, para fazer o acordo no crime A, eu não preciso reparar dano. Para fazer o acordo no crime B, eu precisaria reparar o dano, mas eu não tenho a disponibilidade financeira. Eu não vejo impedimento, e eu não vi essa discussão, talvez por limitação minha, mas eu não vejo impedimento em fazer um acordo parcial. Não sei se vocês pensam diferente. Eu também não vejo, Rafael. E acho assim que talvez não... Pelo menos acho que não vai ser algo que vai ser tão complexo, que vai gerar tanta repercussão, tanta discussão jurisprudencial e etc. Acho que mais complexo vai ser o debate sobre a obrigatoriedade ou não do oferecimento do acordo de não persecução penal. Sim. Quando preenchidos os requisitos. Porque há ali uma abertura no 28A, não vou me lembrar a expressão em específico, mas que para que não seja oferecido por análise de outras circunstâncias, como se fossem circunstâncias judiciais, de cunho subjetivo, o promotor entender que para aquele caso não é suficiente para a repressão ou para a prevenção. Mas eu acho, Thiago, que a discussão não vai estar ali, se me permite, aquela assim, se não for necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Eu acho que o ponto está no tema que o Mauro trouxe, que é a compreensão da confissão ter ocorrido do modo que o Ministério Público entende como preenchendo o requisito de ser formal e circunstancialmente apresentado. Eu acho que ali é que vai estar o debate. Eu acho que são 2 pontos, e até porque a confissão, Mauro... Desculpa, Fernanda. Não, é porque chegaram 2 perguntas pelo YouTube. Tá. Aí eu vou precisar interromper rapidinho. Tá bom, tá bom. Para a gente poder fazer essa conversa girar, tá bom? Tá bom. Bom. É isso aí, Fernanda. Então, bota esses machos aí né, no prumo, porque tá. Senão nós vamos ficar aqui. Por que vocês acham que eu coloco mulher para mediar? Tá, homenagem, que senão. Se fosse o Fernando intervindo ali, eu ia mutar o microfone dele e ia continuar falando. Então, gente, o Fábio Gonçalves, ele perguntou: em qual das modalidades faltaria interesse processual? Adequação, utilidade ou necessidade? Gostaria de entender melhor essa tese. Eu até ia entender nisso, eu até ia entrar nisso agora, Fernanda. E tem a pergunta do João Vitor também, viu, Fernanda? Sim, a do João Vitor, ele falou: olá, gostaria de saber a opinião sobre a possibilidade de se oferecer a NPP na audiência de custódia,
haja vista que o parágrafo 7º do artigo 18 da resolução do CNMP 181 de 2017 não foi reproduzido no artigo 28A do Código de Processo Penal. São essas Sobre a pergunta do João Vitor, existe uma consulta no CNJ, a Jéssica me alertou aqui mais cedo, feita por uma juíza de Brasília a respeito dessa possibilidade de ter ou não a NPP na audiência de custódia, tá? Não tem resposta, ela ficou de... Eu quero dizer que eu sou totalmente contrário. Mas só para colocar essa informação, já provocaram o CNJ sobre isso. E o porquê da minha contrariedade? Porque eu não vejo pressa nisso, né? A gente tem que... a duração razoável do processo, ela não pode ser nem tão lenta para dar uma resposta, mas ela também não precisa ser atropelada. Esse imediatismo me parece que ele não traz vantagem a ninguém, inclusive porque o Ministério Público precisa ter uma investigação completa para poder avaliar se é caso de oferecimento de denúncia ou não, e a audiência de custódia tem outras questões. Por outro lado, aquele preso na audiência de custódia diz o seguinte: não, mas eu faço agora o acordo e vou para casa. Então, vejam que o tema não é tão simples, né? O Rafael, eu também penso igualzinho você e pensava com base nesses mesmos argumentos que você e diante de algo que você falou no começo da live hoje, eu até encontrei o fundamento epistêmico que eu não tinha a partir de uma fala sua. Você disse, olha, o acordo deve ser feito nos casos de não arquivamento. Portanto, eu entendo que o acordo não dispensa a ocorrência de uma investigação, porque para ter acordo é preciso ter justa causa. É preciso que seja possível o oferecimento da denúncia. Daí porque a impossibilidade jurídica de se realizar o acordo na audiência de custódia. Porque 24 horas após o crime, não é possível se falar em justa causa, salvo se a gente voltar para a época que o flagrante era a prova fatal e suficiente da prática de um crime. Então, por conta disso, eu acho que não é possível fazer... imagine... faz o acordo de não persecução penal, o promotor propõe um acordo de não persecução penal, o sujeito eventualmente recusa aquele acordo de não persecução penal, continua o inquérito policial, é distribuído para um outro promotor que não o promotor da custódia, e esse promotor nem denúncia resolve oferecer. Imagina se o sujeito lá atrás tivesse aceitado o acordo de não persecução penal, que risco. Então, é a questão de tempo, mas é a questão do tempo não tornar possível a gente falar que está numa situação de não arquivamento 24 horas depois. Isso aí você que me fez pensar. Eu te agradeço. E nem sempre a gente tem, enquanto profissionais, a maturidade na audiência de custódia. Enfim, não acabo trabalhando tanto nesse front, e não tenho essa experiência, mas eu imagino que ali a tua preocupação ela é voltada à prisão, e tu não tem ainda uma maturidade de analisar a questão, analisar a investigação, que muitas vezes pode ser mais complexa, para bem orientar o cliente nas consequências do acordo. Então, será que o acordo a melhor tese para aquele processo? Eu acho que é muito atropelo, né? Deixa eu sabe quando a gente faz audiência de custódia, você sabe bem que às vezes você não consegue reunir documentos para audiência de custódia, né? Você não consegue, né? O advogado particular faz muito pouco audiência de custódia, mas a gente não consegue nem uma certidão de antecedentes, nada para chegar na audiência. Quem dirá falar para o cliente que o melhor é a audiência de custódia. Uma questão rapidinho, Mauro, antes de passar a palavra para você, que é muito intrigante. Aqui no Mato Grosso do Sul, há uma orientação da PGJ para que o acordo seja realizado preferencialmente na audiência de custódia. Tá? Aqui no Mato Grosso do Sul é um ambiente para estudo. Eu estou aqui por causa disso. É sui generis. Aqui é um campo vasto. É uma pesquisa de campo, Thiago? Diária. Deixa eu só atrapalhar um pouquinho, então, Thiago. Só para... Né? A família da minha mãe, ela saiu de Vacaria, do Rio Grande do Sul, na década de 60, comecinho da década de 60, e foi para o Mato Grosso desmatar, mas está tudo prescrito. Mas daí eu vou fazer uma correção, viu, Mauro, que a gente se ofende. Tá tudo prescrito. Vou fazer uma correção que a gente se ofende. Campo Grande é Mato Grosso do Sul, não Mato Grossão. E a gente se ofende, viu? Aqui quando tem show e etc. Sensacional.
Quando tem show e o cantor, um abraço para Campo Grande, Mato Grosso, todo mundo grita, do Sul, e o cara não volta nunca mais aqui. Né? Então, mas até deixa eu até comentar uma outra situação rapidinho para a gente ir finalizando, eu passar para o Mauro aqui, eu sei que a gente está se alongando, mas tem uma incompatibilidade, uma irracionalidade no pacote, uma loucura. O 310, parágrafo 2º, que foi o que instituiu novamente o retorno, o regresso daquela prisão automática, tem lá as 3 hipóteses de não concessão de liberdade provisória, uma delas é porte de arma de uso restrito. Né? Tá lá, acho que ser reincidente em crime doloso, pertencer à organização criminosa ou porte de arma de uso restrito, negada a liberdade provisória. É a volta da prisão automática, né? No 310, parágrafo 2º. Agora, você vai lá no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento e o crime de porte de arma de uso restrito, pena de 3 a 6 anos. Permite o acordo de não persecução penal. Olha que loucura. Então, quer dizer, se o sujeito foi preso em flagrante com porte de arma de uso restrito, ele sai da audiência de custódia em regra preso. Mas 2 semanas depois ele faz o acordo de não persecução penal, na hora que acabar a investigação de um crime desse que não é complexo. Né? Então, esse é o problema de reformas parciais. Né? Elas são incompatíveis até entre si. Mas olha, essa reforma aqui, eu acho que é um estudo de caso muito interessante só para trabalhar com os erros. Não se acertou número de artigo, né? Se colocou prisão obrigatória e assim vai. Né? Então teve tanto absurdo aqui que, olha, um trabalhinho ali só para se mostrar como não legislar já está de bom tamanho. Acho que dá para fazer bem. Mas eu estava me referindo antes ali a essa questão da audiência de custódia e eu não sei se o pessoal tem conhecimento aí, mas eu trabalho com audiência de custódia no âmbito acadêmico já desde 2015. E alguns pontos, inclusive, da resolução 213 foram fruto de indicação que nós fizemos, que eu e um outro colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fizemos para o CNJ e foram bem acolhidos. Então, de modo que, mal ou bem, né, a gente espera que para bem, né, a resolução do CNJ sobre a audiência de custódia contou com a nossa colaboração. E os nossos trabalhos estão publicados aí, né, entre artigos e livros. O que eu posso dizer para vocês de audiência de custódia? Para quem trabalha na parte acadêmica e trabalhou durante muito tempo, né, antes de eu ir para essa vara especializada, com ela. Né? Primeiro ponto, tem a consulta da magistrada tem que primeiro combinar com os russos, né? Porque não adianta nada ela perguntar para o CNJ se pode, se o MP não quiser. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muitas vezes a gente vê que os inquéritos policiais, quando houve a prisão em flagrante, são meras reproduções do flagrante. Ou seja, se faz uma cópia do flagrante, põe uma capa na frente, manda para o MP e diz que aquilo é inquérito. Então, é preciso esperar 2, 3 semanas ou mais com o cliente preso. Ou, até digo mais, às vezes, com o prejuízo de ele não ser localizado. E aqui eu não estou colocando uma posição definitiva, né? Só trazendo o outro lado do balcão, né? Quando a gente vê, né? O outro lado do balcão, quando a pessoa presa por um fato relativamente simples, né? Ela depois não é localizada. Para, se for o caso, inclusive, haver a proposta. E eu sou obrigado a fazer a denúncia, que vai ter citação por edital, que vai ficar suspenso, e se bobear, inclusive, né, dependendo da situação, pode ter, inclusive, um pedido de prisão preventiva, dependendo do tipo de infração penal. Então, são essas coisas que a gente tem que também, não estou antecipando posição favorável, mas as que, como o Rafael colocou, o meu cliente pode sair daqui caminhando, ou eu vou negar para poder ter isso, mais informações depois. Sob o viés da acusação, não raras vezes o APF vem com os depoimentos, vem aí com auto de apreensão, eventualmente com o depoimento de testemunho, de vítima, né? E vem com o silêncio da pessoa que foi presa em flagrante. Gente, mais 2 perguntas aqui. Deixa eu só, desculpa te interromper, mas só uma pequena questão, se me permitir, em relação a esse tema, porque o que o Mauro trouxe é extremamente importante, e, se eu não me engano, as publicações são da Livraria do Advogado, né, Mauro? Sim, sim.
que merecem consulta de quem gosta da matéria. Mas vejam o quanto não há uma harmonia no sistema processual penal, porque talvez seja um dos exemplos de que a pena prevista para viabilizar o acordo é muito alta. Ou seja, eu posso viabilizar um acordo em casos que, se não for feito o acordo, o investigado continua preso. Isso é um contrassenso, né? Mas é um contrassenso que a nossa legislação nos traz, e a gente vai ter que resolver esse contrassenso na prática e escolher o que eu vou violar. Enfim, desculpa, Fernanda, eu te atrapalhei. Então, gente, temos duas perguntas que chegaram pelo YouTube também. O Fábio Guilherme, que é inclusive aluno do Tiago, ele perguntou: em qual das modalidades faltaria interesse processual? Adequação, utilidade ou necessidade? Gostaria de entender melhor essa tese. E também chegou uma nova pergunta falando o seguinte: olá, gostaria de saber a opinião dos senhores a respeito da condição da confissão para a concessão do acordo. Seria uma violação ao princípio da não autoincriminação? Posso começar, Fernanda, na primeira pergunta ali? Sim. Que eu não acho que esteja dentro do parâmetro de adequação, utilidade ou necessidade. Eu rachei muito a cabeça com isso e escrevi com o Guilherme, e talvez mude a ideia do conceito, mas o que a gente chegou, acho que até falei para o Fernando ali que ele precisa da ajuda do auxílio da Jéssica, porque ele sozinho não está dando conta de manter o microfone. Rapaz, eu esqueci, foi mal. Até mandei uma mensagem, falei para o Fernando, pede para a Jéssica te ajudar. Que você não... É a vontade de falar e eu desisto e esqueço de desligar o microfone. Agora eu desliguei de novo. Imagina, mas bom, eu tenho muita repulsa à ideia de discricionariedade regrada, essas flexibilizações do princípio da obrigatoriedade. Eu acho que a ideia de obrigatoriedade da ação penal nada mais é do que a mesma legalidade que existe em matéria penal, a legalidade em matéria processual. Dentro dessa ideia, o que a gente escolheu para dar uma natureza jurídica ao acordo de não persecução penal é um locus, um lugar de não incidência da pretensão acusatória. E isso não seria, na nossa opinião, uma exceção ao princípio da legalidade. Por quê? Porque a lei traz taxativamente quais as hipóteses legais de cabimento do acordo de não persecução penal. E daí por que dizer que é uma obrigatoriedade, na nossa opinião? Porque quando previsto na hipótese taxativa da lei, deve ser sim proposto. O que a gente vai acabar tendo que discutir mais lá na frente e se não for proposto, houver remessa e não for proposto novamente, o juiz pode fazer? O Auri já fez uma posição no livro dele que ele acha que o juiz poderia fazer e, nesse caso, não estaria havendo violação do sistema acusatório. Te confesso que não é a minha posição, a posição que mais me agrade. Né? Não é a posição que mais me agrade possibilitar que o juiz faça o acordo de não persecução penal. Há uma posição do Pacelli, e essa é a posição também da Patrícia Vanzolini, Paulo Henrique Fanner, Gustavo Junqueira e etc., no mesmo sentido do Pacelli, que faltaria aqui condições para o exercício da pretensão acusatória. E aí seria um caso do juiz rejeitar a denúncia. Né? Mas e nos casos de processo em andamento, se a gente fosse admitir a retroatividade do acordo, não dá mais para falar em rejeição da denúncia, e aí o juiz vai extinguir o processo. Por quê? Então, assim, é algo que a gente ainda... Eu preciso amadurecer ainda os conceitos na minha cabeça para falar sobre isso. Se a gente fala como o Pacelli tem e outros autores aí, com exceção do primeiro que tu referiste, né? Nós vamos de novo para a condição da ação. O resultado prático é isso. É isso que se tem. Né? Mas aqui, como acho que já estamos no finalzinho, eu só quero deixar um abacaxi, né, que eu vou ter que descascar.
Eu estou com uma investigação comigo que veio do interior do estado, onde o conto do bilhete foi numa cidade, a organização criminosa numa segunda e a lavagem de dinheiro em Porto Alegre. Primeiro, a confissão circunstanciada vai envolver só a lavagem, mas se envolver a lavagem, pega a origem do dinheiro na organização criminosa e, por consequência, lá, o estelionato, né? E seria viável, neste caso, mesmo com o apenamento, né, para poder satisfazer o requisito lá do 28, a questão da reprovação e prevenção ao crime, trabalhar numa lógica como essa, né, de alguém... Veja bem, o crime de estelionato numa cidade, numa comarca, longe de Porto Alegre, organizado feito por uma Orcrim noutra comarca, mais distante, e o dinheiro foi remetido para Porto Alegre para lavar aqui. A lavagem vai ser comigo. Mas a Orcrim vai ser noutra cidade, outra comarca, e o estelionato numa terceira. Vai conseguir... Eu não tenho posição fixa em relação a isso, só para vocês, né, já entenderem, né? Mas dentro desta lógica de organização criminosa que nós temos, nós vamos deparar muito com isso. E os valores não são muito grandes. Valores aí de 100 e poucos mil reais, perto do que temos possibilidade, né, nos crimes de lavagem de dinheiro. Mas tem que parar e pensar. Acho que cada vez mais a gente, em cada manifestação nossa, em âmbito processual, é quase não, é um estudo de caso. É um estudo de caso onde a gente vai ter que ter a serenidade como membro do MP, como integrante do judiciário, como integrante da advocacia pública ou particular, ou privada, né, de poder, não sei, tentar ser técnico muito mais do que está envolvido emocionalmente ali, né? Tá com uma bandeira na mão, como sendo libertário de todos ou condenador de todos, né? E eventos como esse daqui são aqueles que nos ajudam a trocar ideias e aprender bastante, porque podem ter certeza, o que os dois me encheram de minhoca na cabeça aqui não foi pouco. Né? Situações que eu, felizmente ou infelizmente, né, na vara onde eu estou, são poucos processos, mas muitos réus, e muitos fatos. De processos temos em torno de 1000, mas às vezes cada processo ali tem em torno do quê? 30, 40, recebi agora uma investigação com 90 e tantas pessoas investigadas. Então é algo que é bem diferente, né? Mas, como última fala, acho que nós recebemos aqui uma cutucadinha, né, do Fernando. Olha, a última fala, aproveita. Posso fazer a minha despedida aqui, Fernando? Fica à vontade, meu caro. A Fernanda vai comandar aí contigo. Não, perfeito. Então, assim, eu queria só, então, agradecer de novo a oportunidade não só de falar, mas de fazer novos amigos, né? Alguns já um pouquinho mais antigos, né, Rafael? Mas fazer novos amigos, né, e mostrar... Eu até vim sem gravata, Mauro, para parecer mais jovem hoje aqui. Pô, você não... Eu posso dizer o seguinte, ó, não adiantou. A penteada é livre, mas não adiantou. Mas principalmente para aqueles amigos que estão nos acompanhando, para ver que o normal da vida é isso. A gente pode ter discussões acadêmicas, mas elas não podem fugir para o pessoal. E assim também no nosso dia a dia. Discurso de ódio chega. Estamos cansados com isso, a gente tem que virar a página e fazer uma sociedade melhor. Sociedade melhor se faz trocando ideias e aprendendo com todo mundo. E é o que eu vim fazer aqui, aprender com vocês. Tá bom? Fernando, muito obrigado. Fernanda, muito obrigado. Tiago, prazer em te conhecer. Pena que não nos conhecemos por aqui, né? E quando vieres aqui, o Rafael vai nos pagar um cafezinho com muito gosto, viu? Um churrasco melhor. Olha aí, ó. Eu ia pedir esse degrau a mais. A crise não chegou a esse ponto ainda, a gente ainda pode oferecer um churrasco. Mas vocês não entenderam, eu estou fazendo a lógica inversa da negociação, tira abaixo para pegar em cima. Entendi, é ótimo. É o cafezinho depois do churrasco, Colou. Grande abraço para vocês, muito obrigado de novo, viu? Eu quero aproveitar também já agradecer o convite
do Fernando, da Jéssica também, e toda a mediação feita pela Fernanda aqui com maestria. Prazer conhecer o Mauro, prazer conhecer o Rafael. De fato, infelizmente, não tive a honra de conhecer vocês e de estar junto com vocês aí no período que estive em Porto Alegre, mas devo estar voltando em breve aí, vou encarar um doutorado, estou só criando um pouco mais de coragem para isso, naquele período ainda de reflexão, de será que eu vou fazer essa besteira mesmo, de me enfiar no doutorado. Fernando me deu uma baita encorajada a semana passada, falou, cara, olha, com a minha tese... Falei, pô, Fernando, eu tô pensando em voltar e você tá me dando uma coragem assim enorme. Exatamente. Né? É igual casar, vem que tá bom, né? Igual, vem que tá bom, mas é isso aí. Em breve devo estar de volta aí nas terras gaúchas. Obrigado novamente, Abraquim Distrito Federal. Foi uma honra, só aprendi, fiz um monte de anotação aqui e as anotações já vão para dentro do livro com a segunda edição e etc. E como foi certeza, vou mencionar lá que muita coisa que eu refleti sobre o acordo saiu desse nosso debate de hoje. Obrigado, Rafael. Obrigado, Mauro, mais uma vez. Agradeço a todos. Uma boa noite. Também quero agradecer aqui pela possibilidade do debate e encerrar fazendo uma referência ao Dia do Professor e se o professor tem uma função contribuir na provocação da reflexão alheia. Então, todos vocês foram, Fernando, Jéssica, Fernanda, Mauro, Thiago, foram verdadeiramente professores na noite de hoje, contribuindo nas reflexões. Eu entrei com algumas angústias e saí com outras, né? Mas isso é um elogio ao nível desse debate. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Gente, um recadinho final, assim, que o Fernando, o presidente da Abracrim DF, quer passar para vocês. O Rafael acabou adiantando um cumprimento que eu ia fazer ao final, que é parabenizar, né, os 3 convidados são professores, né? Parabenizar a vocês por isso, eu também sou professor, embora esse ano esteja um pouquinho afastado, e que é justamente disso, dos professores que a gente alimenta, dos conhecimentos divididos desde a escola básica, né? Até aí o doutorado, enfim, tudo isso é que desenvolve o ser humano. Então, parabenizar e convidar a todos, sejam os que vocês que falaram, sejam os que estão nos assistindo aqui no Zoom, que estão assistindo no YouTube, para o nosso terceiro encontro da Advocacia Criminal do Distrito Federal, né, com o tema Autoritarismo do Estado, Direito Penal e Processo Penal, que tem a ver com a NPP. E aí, oferece, não oferece? É direito subjetivo, não é direito subjetivo? Confessa, não confessa? Confessa de que maneira? Confessou, não cumpriu? Vai usar isso no processo? Tem tudo a ver com o autoritarismo, né, do Estado, Direito e Processo Penal. Vamos fazer esse ano de uma maneira diferente. A Abracrim tem uma tradição de fazer sempre o evento abrindo numa noite de quinta-feira e com a palestra magna e fazendo algumas palestras ao longo da sexta-feira. Só que com esse ano, com a modalidade que a gente está tendo virtual, a gente resolveu condensar tudo num dia só. Vai ser no dia 6 de novembro de 2020, né? E vamos começar a palestra aí com a abertura do Alberto Zacarias Toron, mais conhecido como Toron, falando de um tema que ele não conhece, chamado habeas corpus, né? Não conhece nada, só um pouquinho, né? E aí ele nos deu a honra de abrir o evento justamente com essa ideia. Vai ser um webinário nosso mais aprofundado, mais denso, mas também muito pragmático, como foi o webinário de hoje, trazendo aí riqueza de detalhes para quem está exercendo a advocacia, tanto há muito tempo, como quem está começando, e até mesmo quem está ainda na academia, né, na graduação ali, justamente esse viés de discutir coisas que podem ser pragmáticas para a vida. O NPP pode ser utilizado por furto, por exemplo, né? Discutir isso com o Mauro na ligação com ele ao telefone. O habeas corpus, de repente, vai poder começar a ser usado por não oferecimento de NPP. Todas essas questões a gente vai tratando. Então, convido a todos, agradeço Mauro, Thiago, Rafael, por aceitarem um convite ousado, né, abusado da minha parte, e por contribuir com esse crescimento da academia, com o crescimento da advocacia criminal e da Abracrim DF diretamente. Fernando, obrigado também por conduzir tão bem aí o nosso seminário. Desculpa as minhas interrupções. Thiago, eu sei que você queria ouvir muito a minha voz, mas eu fechei o microfone mais vezes para que você ouvisse menos, tá? E é isso, gente. Vamos lá para o próximo. Então, nosso próximo evento vai ser já direto o encontro regional, dia 6 de novembro. Não vamos fazer nenhum webinário mais aqui para lá, justamente para dar um tempo para as coisas serem devidamente organizadas.
e fico muito, muito feliz pelo que aconteceu aqui hoje, viu? De verdade, isso aí engrandecido. Só não vou conseguir anotar tanto, não consegui anotar tanto quanto o Thiago, porque a tese do doutorado não me deixa, né? Depois que eu entregar a tese, né, aí eu penso nessas outras coisas e tal. Por enquanto, eu estou ali exclusivo, né? Tá bom? Gente, muito obrigado. Boa noite, Fernanda. Fica à disposição para fazer o encerramento oficial. Boa noite, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Foram falas essenciais, ainda mais em relação a um tema tão novo e tão controverso, tão cheio de dúvidas. Muito obrigada a todos e até o próximo encontro da Abracrim, que vai ser o encontro regional. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.